Olá, tudo bem? Eu sou Alan Menengotti. Bem-vindo ao Elos da Democracia. Em tempo de debates veementes sobre polarizações políticas, é essencial resgatar os valores humanos e sociais de um Estado democrático. Por isso, hoje estamos aqui para esclarecer: os direitos de uns podem ameaçar a liberdade de outros? Como se dá a tolerância em uma democracia? Quem vai bater um papo sobre isso com a gente é um destacado jurista do Brasil na atualidade. Advogado, autor de diversos livros, professor pós-doutor pela USP. Ele que é fundador da ABD Const, a Academia Brasileira de Direito Constitucional, e ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Nosso elo da democracia de hoje é o professor Flávio Pansieri. Pansieri, obrigado por me receber aqui no teu escritório para a gente falar sobre um assunto muito caro para a democracia, que é a questão das liberdades, né? Queria começar perguntando o seguinte: muitos conceituam a democracia como a possibilidade do cidadão trocar os governantes do poder de tempos em tempos. Gosto de pensar, eu pessoalmente, sobre democracia pelo viés da liberdade. Pelos seus estudos sobre o pensamento, a construção do pensamento da liberdade no Ocidente, é possível fazer conceituar a democracia por esse viés? Olha, eu tenho a lhe dizer que a liberdade é a centralidade do modelo democrático. A democracia constitucional é a ideologia vencedora do século XXI no Ocidente. Não há como deixar de afirmar isso. E dentro dos pilares desse modelo constitucional democrático, é indispensável compreender que a democracia tem como elemento a liberdade. A liberdade é um dos pilares essenciais do modelo democrático hoje. Não apenas uma liberdade formal, mas uma liberdade de participação, daquele que, por sua vez, está inserido dentro de uma estrutura que pode ter capacidade de definir os seus próprios anseios e as suas próprias perspectivas para escolher melhor. A simples alternância dos representantes certamente não expressa a democracia, porque essa alternância pode ser induzida, essa alternância pode ser por ausência de escolhas. Essa alternância ela deve ser uma alternância real, onde a inspiração do voto e da maioria que escolhe parte de premissas autônomas, né? De uma condição de agente de cada um dos sujeitos capazes efetivamente de promover uma transformação da política e a partir da política. Uhum. Então, para as pessoas entenderem, quando a gente está falando de liberdade, além da liberdade de participação política, que outras liberdades a gente está falando numa democracia, por exemplo? Olha, quando nós falamos em liberdade, é importante perceber que além da participação política, mas nós estamos falando também de liberdade de expressão, nós estamos falando das liberdades econômicas, nós estamos falando das possibilidades de estarmos incluídos, porque livre é só aquele que participa. Em minha tese de doutorado, quando eu trabalhei esse tema, eu buscava construir um novo conceito de liberdade. E a minha conclusão é que só será livre quem estiver inserido e com capacidade para participar. E isso não vem apenas a partir de uma lógica formal. O Estado e a sociedade devem promover instrumentos para que todos possam participar do Estado como agentes de transformação. E, para tanto, eu preciso ter transparência do Estado, eu preciso ter oportunidades sociais, eu preciso ter uma segurança protetora, eu preciso ter liberdades políticas e eu preciso também ter oportunidades econômicas. Talvez muito na linha do professor Amartya Sen, que é um teórico muito importante, que influenciou certamente minhas pesquisas no Brasil. Eu ia falar justamente sobre isso. Um dos livros que você tem publicado é esse aqui, A Liberdade no Pensamento Ocidental, em que você demonstra ser um especialista no pensamento do indiano Amartya Sen. Como que ele conceitua a liberdade? E seria essa a forma mais adequada de conceituar a liberdade modernamente? Veja, o professor Amartya Sen é um dos pensadores que nós trabalhamos nessa obra, né? A obra é uma obra que faz a construção da liberdade desde da Grécia Antiga até a atualidade, porque a Grécia é certamente o berço do pensamento ocidental e influenciou em diversos momentos. Mas não só a Grécia, mas a Idade Média, toda a Europa influenciou diretamente os conceitos que temos hoje, e a partir disso uma série de elementos foram construindo o sentido de liberdade. O Amartya Sen
ele traz alguns elementos importantes, que são esses 5 elementos que eu acabei de apresentar, são da obra dele, que por sua vez ele encontra esses elementos para a garantia de desenvolvimento. Ele afirma que só haverá desenvolvimento quando cada cidadão tiver a condição de agente a partir dessas 5 liberdades instrumentais que apresentei. Isto é uma escolha do professor Amartya Sen. Mas nós temos uma série de professores hoje no mundo que trabalham esses conceitos a partir de outros instrumentos procedimentais, afirmando que um Estado que garanta modelos e processos de alternância também são elementos de transformação. O Amartya Sen certamente é aquele que busca, na concretude, na realidade econômica, social de um país, as saídas. Ele vem de uma origem, um indiano, de uma sociedade ainda de castas, sem igualdade de oportunidades, sem esta condição de agente para todos. Ele vai promover seus estudos fora da Índia e, por sua vez, em seguida, é hoje o professor da Harvard, e lá desenvolve uma série de trabalhos para implementar a ideia de desenvolvimento a partir do conceito de liberdade. E eu vou lhe dizer, talvez a resposta dele não seja correta, mas eu me alinho a essas escolhas que ele fez quanto às liberdades instrumentais como um instrumento de garantia de democracia. Ele também costuma explicar que o maior desenvolvimento do século XX foi a ascensão da democracia como um regime de governo mais preeminente. E também ele aborda a questão da tecnologia como forma de incentivar o cidadão a se aproximar da democracia, né? Que diagnóstico a gente pode fazer da democracia no século XX, partindo desses pontos que Amartya Sen aborda na literatura dele? Olha, o desenvolvimento humano passa pelo compartimento do conhecimento, pelo compartilhamento do conhecimento. Não é possível falar em desenvolvimento exclusivamente numa lógica econômica. O Amartya Sen é um dos pais aí da ideia de desenvolvimento, DIDH, e para se falar em desenvolvimento é necessário se analisar uma série de elementos. Esses elementos que levam o desenvolvimento econômico e social em consideração, levam as prestações sociais que são acessíveis a todas as pessoas, a possibilidade de participação da sociedade nas escolhas públicas, como instrumentos para a garantia do índice de desenvolvimento humano, eles são elementos essenciais. A democracia parte de um pressuposto de um compartilhamento do conhecimento. E as tecnologias, neste momento, são ferramentas fundamentais para permitir o acesso ao conhecimento, ao compartilhamento do conhecimento. Isso faz com que as barreiras a cada dia possam ser menores. Não que elas desapareçam, mas como o conhecimento pode estar acessível a todos, basta-se ter a vontade de ter conhecimento e a mínima instrução. Me parece que a tecnologia tem servido atualmente, como este programa que você bem coordena, esse projeto de democracia que você coordena, me parece que são instrumentos de garantia de acessibilidade ao conhecimento e que, por sua vez, reforçam o conceito de democracia. Quanto mais informação, quanto mais transparência, mais democracia. Ao contrário do que pode parecer, esse exacerbar de transparência, ao contrário de garantir a estabilidade, uma tranquilidade na democracia, ele traz a característica essencial da democracia, que é um estado de ausência de tranquilidade. A democracia não é arrumação. A democracia é um estado de desarrumação tamanha que, volta e meia, alguns optam pela arrumação, o que é o oposto da democracia. Essa efervescência humana, a partir da informação e da conexão que a tecnologia nos permite, é exatamente um novo desafio. É o desafio real de uma democracia obrigar a todos a viverem com a diferença. Como levar para o cidadão, por exemplo, de forma eficaz, fazer com que o cidadão tenha conhecimento dos seus direitos, seus deveres, no exercício da democracia e também no exercício das suas liberdades para uma democracia? Como fazer isso de forma eficaz? A tecnologia está ajudando isso, na tua visão? Olha, me parece que nós temos aí uma série de instrumentos e agentes responsáveis por esse momento de transformação. Nós temos desde um papel fundamental que parte do Estado na formação de toda a sociedade. Não é possível afirmar que são livres de forma idêntica pessoas que têm formações culturais ou que participam da sociedade a partir de estruturas de conhecimento muito distintas. O equilíbrio e um equalizar com a educação de alto nível é um primeiro
instrumento fundamental para que pudéssemos afirmar que vivemos uma democracia real. A partir disso, me parece que a sociedade também deve participar, contribuindo com isso. Eu participo de um projeto já, que completa 20 anos, agora em 2020, que é da Academia Brasileira de Direito Constitucional, que tinha como este objetivo. Mas a tecnologia ela é fundamental, pois não é possível hoje imaginarmos que com trabalhos pontuais será possível ter capilaridade nacional. Nós precisamos ter projetos que tenham capilaridade e perenidade para garantir a formação contínua da sociedade em temas relacionados à cidadania, e isto sim garantirá a médio e longo prazo o exercitar dos direitos por todos os seus verdadeiros titulares. Franciele, quando a gente fala em democracia, logo a gente pensa naquele conceito da Grécia antiga, né, em que falam que seria uma democracia plena e para todos. É correto esse pensamento? Olha, esse é um equívoco cotidiano. É tentarmos afirmar a democracia moderna a partir do modelo grego. O primeiro elemento aqui a se afirmar é que só participavam daquele espaço de discussão pública os homens livres e com propriedades, pois estes homens se libertavam dos afazeres da casa porque tinham as suas mulheres que só conviviam no espaço da casa, e se libertavam dos seus afazeres profissionais porque tinham escravos para executar, em grande parte, suas atribuições. Por sua vez, não é possível confundir aquele modelo de democracia onde alguns participavam do espaço público com a sociedade hoje. Eu vejo equívocos fundamentais ocorrendo na atualidade, onde às vezes até mesmo acadêmicos dizem, não, professor, agora nós temos que retomar o debate em praça pública. A afirmação da democracia está na democracia representativa. A democracia representativa é uma grande invenção da modernidade, que por sua vez nos permite eleger representantes que representem segmentos da sociedade e, para tanto, possam ser cobrados por isso. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, a democracia ela pressupõe responsabilidades daqueles que são eleitos para tanto. Se o espaço público não tem identificação exata dos fidedignos representantes de cada um dos setores, eu não tenho democracia. O que eu tenho, na realidade, são claques organizadas momentaneamente, sem representantes eleitos legitimamente, e, em regra, essas claques são minoritárias, não são maioritárias, mas elas são minoritárias em números e majoritárias em discursos totalitários, que pretendem se impor face à coletividade. Então, me parece um grande equívoco comparar a democracia atual com aquela microcosmos da democracia que se vivia na Grécia. Um grande avanço da democracia foi a democracia representativa. Se ela é perfeita em nosso país ou não, isso é um outro debate. Me parece que as modificações na legislação eleitoral, na legislação penal e na participação popular têm permitido um aprimoramento deste modelo de representação. E me parece que a tentativa de voltar à praça pública é minimamente um retrocesso no modelo democrático que desenvolvemos nos últimos séculos. Vamos falar um pouco sobre liberdade de expressão. Como é que está a relação entre democracia e a liberdade de expressão no Brasil? Nesses últimos anos, nós estamos mais num cenário de confronto ou num cenário de enfrentamento? Tomando como base o confronto como anulação da ideia da outra pessoa. E o enfrentamento, talvez a possibilidade de um diálogo. Em que pé que nós estamos nos últimos anos? Olha, as redes sociais e a democracia da internet, ao contrário de dar mais valor à democracia, me parece, essa frase não é minha, apenas deu espaço aos nécios. Aquelas pessoas sem nenhuma formação, sem nenhuma vocação para entender o outro como igual, para que pudessem tratar dos temas como bem lhe quisesse, ofendendo as outras pessoas nas redes sociais e não construindo um discurso favorável. Então não me parece que as redes sociais tenham contribuído de algum modo para o fortalecimento da democracia, mas ela nesse momento apenas dá voz a essas pessoas que, frustradas em suas existências, querem anular o outro, que em regra se torna não um interlocutor, mas um inimigo porque não pensa da mesma forma. Até porque grande parte da sociedade que se inclui neste debate são pessoas com baixa capacidade de reflexão e argumentação sobre os temas, e a maior parte desses debates acabam em debates de pequena ou quase nenhuma densidade, não apenas teórica, mas de coerência lógica, porque ninguém precisa ser um grande estudioso, conhecer todos os filósofos para debater sobre democracia, mas ele deve ter algo fundamental em sua mente,
a coerência e a lealdade. Sem coerência e lealdade, não há discurso democrático, não há debate democrático. Então, por sua vez, não me parece que a internet tenha aberto espaço para fortalecimento da democracia, mas deu voz a todos. O que nós estamos agora é no segundo passo. Nós já temos esse espaço e precisamos começar a qualificar esse espaço. Esse espaço se qualifica a partir da responsabilidade. Me parece que não podemos mais nos calar contra esses que pretendem impor a sua vontade. E não podemos nos calar de duas formas. Primeiro, por um enfrentamento argumentativo sólido nas redes sociais. Nós precisamos nos opor a essas pessoas que, por sua vez, não pretendem a democracia, mas sim a imposição de uma verdade única. Mas também temos que responsabilizar essas pessoas que se utilizam muitas vezes do anonimato para ferir terceiros, para criar fake news, para destruir imagens a partir de argumentos falaciosos. Então, me parece que este espaço de interlocução aberto agora precisa de um novo elemento, que é o elemento do enfrentamento lógico, um enfrentamento que parece responsável, mas também um enfrentamento, às vezes, judicial dessas pessoas que se utilizam das redes sociais para ofender as demais pessoas. Parece que dentro de um ambiente de democracia é fundamental a responsabilidade, pois não confundamos a ideia de liberdade de expressão com a ausência de responsabilização pela expressão. Eu defenderei o direito de qualquer pessoa de forma absolutamente livre, dizer o que quiser durante toda a minha existência, mas defenderei na mesma medida a responsabilização destes por atos ilícitos que pratiquem, ofendendo a honra ou a imagem de qualquer pessoa, ou então espalhando inverdades nas redes sociais. A gente vive agora um momento que não é peculiar do Brasil, mas de muitos países, até com a democracia mais sólida do que a nossa, que é um período de fake news, como você falou, discurso de ódio, polarizações. Em que medida isso é prejudicial para a democracia? E ainda indo um pouco mais longe, a gente estaria vivendo um momento histórico de reafirmação da democracia e do Estado de Direito no Brasil? Me parece que este novo momento da democracia brasileira, com a introdução das redes sociais como um elemento político, ele é um momento absolutamente rico com a participação de todos. Os vícios nesse sistema surgem a partir das informações falsas ou da desinformação, seja ela de natureza involuntária ou seja ela de natureza proposital, programada por algumas instituições ou por candidatos ou por segmentos da sociedade. E nós precisamos encontrar, nesse momento, mecanismos para esse combate. No Brasil, especificamente, nós temos aí uma série de instituições envolvidas no combate à desinformação. Porque tratar apenas de fake news, que possam ser imagens ou informações relacionadas à destruição de imagens, mas a desinformação é mais do que isso. A desinformação é tentar construir discursos que não são válidos, não são reconhecidos, não são verdadeiros como se verdadeiros o fossem. Isso não é novo, mas a intensidade disso é nova. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça como um todo, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, as instituições relacionadas à imprensa, os próprios veículos como o Google, o Facebook, o Instagram, têm se unido em torno de um projeto de um discurso livre da desinformação. Mas o problema é que o controle da desinformação ele é quase impossível. A desinformação ela só pode ser combatida não apenas com um contra-ataque da informação, mas com uma formação ética relacionada a esse tema. E esta formação ética relacionada a esse tema, ela é uma formação que começa em casa. Ela é uma formação que passa pela sociedade em geral. Quantas vezes nós somos, a partir de impulsos de grupos que participamos, muitas vezes, talvez até mesmo sem pensar, porque gostamos da informação recebida, a compartilhamos sem checarmos essa informação. No Brasil existe uma série de sites já para checagens de informações. E a forma, neste momento, mais eficaz para este combate é exatamente esta checagem. Mas mais intenso que isso é a formação da juventude quanto ao combate à desinformação, à fake news e o compartilhamento de informações que não sejam de interesse coletivo verdadeiramente. Informações que tenham um cunho meramente destrutivo, porque isso passa
para além de uma informação relacionada à política cotidiana, mas ao fortalecimento da democracia e da defesa dos direitos fundamentais, na medida em que eu me preocupo com o outro, que será afetado por aquela informação, ou informação verdadeira, ou informação falsa, mas que tem como objetivo apenas atacar a sua imagem. Isso é um processo, Alain. Isso não é uma solução simples. Eu gostaria muito que fosse simples isso. Nas últimas eleições em nosso país, no ano de 2018, nós passamos por isso. Nós passamos por um processo de desinformação constante. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em todas as grandes democracias do mundo nas últimas eleições. E me parece que nós estamos ainda aprendendo a viver na era da desinformação. Porque se nós contabilizarmos verdadeiramente o que se impulsiona pelas redes sociais de forma legítima hoje, contabilmente, não é a informação, é a desinformação que serve, às vezes, a grupos, mas também a interesses de algumas pessoas que gostariam de afirmar as suas ideias por informações, mesmo elas não sendo verdadeiras, porque a checagem daí, segundo elas, não é de responsabilidade delas, elas apenas estão compartilhando, sem a responsabilidade que deveriam ter de conferir a legitimidade destas informações prestadas. Você avalia que o Brasil e esses outros países que tiveram problemas com a fake news, com discursos que trouxeram problema para as eleições, esses países, como o Brasil, saíram com a democracia, de certa forma, um pouco arranhada, ou você acha que não? Olha, não me parece que as fake news tenham modificado o quadro eleitoral brasileiro. E não acredito que isso tenha acontecido em algum lugar no mundo. Mas, por certo, elas influenciaram no processo eleitoral, para eleger, para não eleger, mas elas certamente foram usadas aqui por todos ou quase todos os grupos políticos em nosso país e no exterior. E, portanto, me parece que vivemos um estado de trocas de desinformações por todos os grupos. Basta ver que tínhamos desinformações por ambos os lados na corrida eleitoral presidencial, por exemplo. E o que nós precisamos perceber é o quanto isso é mensurável no impacto eleitoral verdadeiramente. Não me parece que seja possível essa aferição neste momento. Isto desconstrói a nossa democracia? Não. A democracia também é construída por essa desinformação. Piora a sua qualidade, eu não tenho dúvidas. Se só tivéssemos informações verdadeiras, isso seria mais fácil. E aqui é importante. O combate à desinformação nas redes oficiais é o que mais me preocupa hoje. Porque, infelizmente, nós temos observado, inclusive nos últimos meses no Brasil, a participação das redes oficiais de comunicação noticiando informações falsas ou com pouca checagem, o que me parece, isto sim, arriscado para este tema da democracia. Quando as redes oficiais passam a desinformar ou informar pela metade, passo a me preocupar. Falar um pouco sobre intolerância. Existe alguma hipótese em que a intolerância seja aceita numa democracia? Olha, primeiro nós temos que definir o que é tolerância e daí definirmos quais as posições existentes sobre isso. Veja, a tolerância, o primeiro debate sobre tolerância começa ainda na Idade Média, com a Igreja. A primeira intolerância que vivemos foi a intolerância religiosa proferida pela Igreja, que por sua vez não compreendia possível e aceitável que alguém pudesse pensar o mundo a partir de uma outra fé, que não a fé oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao ponto, até mesmo, de queimarmos pessoas nas fogueiras porque elas não concordavam com a fé católica. Ato seguinte, a Igreja passa para um primeiro conceito de tolerância. Não, eu não preciso mais queimar ninguém, eu aceito o outro no erro dele. Então eu sou tolerante porque eu admito que o outro erre, mesmo ele não sendo capaz de perceber que a verdade está comigo. Até uma terceira ideia e a segunda perspectiva de tolerância da Igreja, que é de admitir que é possível que os outros também tenham razão. A própria Igreja já admitiu isso. Por mais que ela acredite que há um caminho para a salvação a partir da fé, que é seguir os desígnios de Deus, pois na Idade Média livre era aquele, todos tinham livre-arbítrio, desde que esse livre-arbítrio era escolher entre o bem e o mal.
e a escolha para ser livre, efetivamente, era a escolha pelos caminhos de Deus, porque os outros caminhos não levavam à liberdade. Mas aceitando a ideia de que as demais pessoas poderiam pensar de forma diversa. Essa intolerância religiosa, que em alguns países ainda é presente, como em alguns países de natureza islâmica, onde há ainda grupos, como o ISIS, por exemplo, que a intolerância é tamanho que leva à execução daqueles que pensam de forma diversa, ou mesmo os grupos radicais islâmicos que, por sua vez, pretendem a morte de todos os opositores àquela ideia de pensar no mundo. Essa intolerância religiosa foi transferida nos últimos anos, não no Brasil, mas em todo o mundo, para uma intolerância política, onde uma ideia e uma compreensão de que eu sou detentor de uma verdade universal, como se fosse possível existir conceitos universais. Como se fosse possível, a partir de um imperativo categórico kantiano, estabelecer um ideal de mundo onde todos devam seguir uma mesma forma de agir e de pensar. Isto é uma mentira. Isto é uma mentira na medida em que é impossível existir uma verdade universal, porque a construção do sentido de cada um dos símbolos que nós conhecemos como democracia, como liberdade, como igualdade, parte obrigatoriamente de um contexto econômico, social e cultural. Passa a partir de uma perspectiva familiar, de conhecimento e até mesmo de formação. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz isso, que não cabe ao Estado nem à sociedade. Cabe sim à família, com precedência sobre esses dois, sobre o Estado e a sociedade, ensinar a seus filhos sobre os valores, sobre a fé, sobre os desígnios que eles escolherão para as suas famílias. Porque esta liberdade é que constrói efetivamente e fortalece a pluralidade democrática, que são formas distintas de ver um modelo de sociedade. E a intolerância entra aí. Quando alguns, capturando um sentido próprio de verdade, entendem que não é mais preciso aceitar o outro como um igual, e igual como? Pensando de forma diversa, e pretende impor ao outro uma forma única de pensar. Em nosso país, essa intolerância começa no governo do Partido dos Trabalhadores, a partir do momento em que se pretendeu constituir no Estado brasileiro o impulso inicial, eu estou afirmando aqui. Não que eles sejam responsáveis por toda a intolerância, não é isso. Mas o impulso inicial, num debate que veio surgir agora entre progressistas e conservadores, surge quando o governo federal pretendeu criar a famosa cartilha do politicamente correto. Quando Marcuse pensa essa ideia do politicamente correto, ele não pensava na democracia. Ele pensava na forma de controle e dominação discursiva. Este era o projeto. O projeto era: o grupo dominante estabelece limites discursivos para que eu possa impor a todos os demais a vedação de ao menos se expressar de forma livre. E, portanto, a partir disso e da dominação discursiva, eu construo um novo modelo de Estado. Isso não pode ser afirmado como legítimo em qualquer democracia. A liberdade plena discursiva, ela é fundamental. Não é possível que alguém passe a determinar que discurso ou ideia A ou B não possa ser debatida. E, portanto, aqui a ideia da intolerância, ela é sim um elemento da democracia hoje, pois, ao mesmo tempo que esses ultraprogressistas passaram a querer impor uma forma de pensar, supostamente os conservadores passaram a entender que, se não eram mais tolerados também, poderiam não tolerar aqueles que não os toleravam. E a pergunta fundamental aqui é: devemos tolerar os intolerantes? Esta é a pergunta fundamental sobre este tema na filosofia. E aí nós temos duas respostas. O professor Popper vem afirmar, efetivamente, que nós não devemos tolerar os intolerantes. A pergunta é: o que significa não tolerar os intolerantes? Ao mesmo tempo, o professor Norberto Bobbio afirma que sim, a tolerância é fundamental a todos, mesmo aos intolerantes. E parece que eles estão de acordo, mas a partir de premissas diversas. E eu fico com o professor Norberto Bobbio, que a tolerância é fundamental para todos. Agora, o que significa ser tolerante? Ser tolerante significa reconhecer o outro como capaz de construir os seus próprios discursos a partir das suas próprias ideias. Mas ser tolerante não significa ser apático.
Tolerante significa aceitar que o outro possa construir a sua própria verdade, mas que você discursivamente deve enfrentar esses debates. Que você não deve se sentir oprimido por esses debates. E que essa tolerância, ela também possui um limite. Um limite na deliberação parlamentar, por exemplo, que poderá estabelecer condutas que serão vedadas pela legislação. Me parece que a única forma de eu não impedir, mas que eu possa sancionar discurso, é aquela autorizada pelo parlamento. Mas aqui há um risco fundamental. Porque se eu autorizo o parlamento a definir todos os discursos válidos, eu posso imaginar um parlamento autoritário. E aqui há um risco disso. O professor Norberto Bobbio faz discutindo a tolerância aos intolerantes, ele diz assim: se nós tivéssemos proibido a obra Minha Luta, do Adolf Hitler, se nós tivéssemos condenado a Adolf Hitler à pena de morte, quando tentou a primeira vez o golpe, famoso, conhecido como o golpe da cervejaria de Munique, nós teríamos evitado a Segunda Guerra Mundial e a morte de milhões de seres humanos. Ao mesmo tempo, ele afirma que a construção de discursos válidos ou não, ela não pode ser algo prévio, ela tem que ser algo enfrentado, porque ele afirma que somente uma democracia em perigo é capaz de evoluir. Uma democracia uma democracia contida, submetida a padrões de um determinado momento histórico, jamais poderá evoluir e permitirá muitas vezes uma castração discursiva inaceitável no processo democrático. Por isso, jamais será possível o controle da liberdade de expressão. Poderá, quiçá, no momento futuro, a repressão a esta manifestação, mas nunca o seu controle. Então, a resposta que eu tenho a você, quanto a este momento de tolerar ou não os intolerantes, desse debate se é enfrentamento ou se é intolerância, me parece que vivemos um momento necessário de enfrentamento. Apenas sendo necessário um pouquinho mais de adaptação a esse discurso. Precisamos reconhecer o outro como igual, precisamos compreender o discurso dele como um possível discurso verdadeiro e precisamos enfrentá-lo no diálogo, na democracia, no voto, para que nós possamos sair mais fortalecidos. É um momento de reafirmação da democracia, não de jogarmos a água da banheira fora junto com o bebê. Quiçá depurarmos um pouco a água da banheira, mas mantendo o bebê intacto dentro da banheira e não jogá-lo junto com a água suja. Falando então sobre o eleitor do futuro, nas últimas eleições no Brasil, em 2018, 30 milhões de cidadãos que poderiam votar deixaram de votar. De que forma que você enxerga isso? Isso é prejudicial à democracia? Como que você também enxerga a questão do voto obrigatório, tomando como base as liberdades do cidadão? Olha, eu vou lhe dizer que eu não acredito que o voto em nosso país seja obrigatório. Porque algo é obrigatório quando lhe constrange ou lhe impõe sanções. A modalidade de regularização do voto hoje é muito simples, via internet. E o custo para a regularização também é ínfimo. Então eu não acredito na obrigatoriedade do voto em nosso país. As pessoas votam quando querem, como querem, a possibilidade de justificativa ou de pagamento de uma multa irrisória por não ter votado, não me parece que obrigue ninguém a votar. Agora me preocupa o aumento do índice de abstenção. Isso demonstra talvez que a política brasileira não esteja conectada com os anseios da sociedade. Essa decepção é a parte mais preocupante da democracia. Quando nós não encontramos mais referenciais que possam apresentar soluções para nossos problemas, nós optamos por outras vias. A via hoje escolhida por parte da sociedade tem sido a escolha de salvadores. Tem uma obra de um grande brasilianista chamado Ernest Humboldt, que por sua vez tem uma obra publicada pelo Senado Federal Brasileiro, chamado Sua Majestade, o Imperador do Brasil. E ela mostra como nos países sul-americanos, e em especial no Brasil, a figura dos líderes carismáticos foram fundamentais, primeiro para a manutenção da unidade do país, mas também para afagar grande parte da sociedade em momentos de crise, pois já não acreditando mais no modelo democrático, para além disso depositavam em uma pessoa a solução de todos os seus problemas. E mais do que isto hoje, para além dessa ideia da eleição de um populismo exacerbado que vem se apresentando de forma
evidente nos últimos anos em nosso país, em todas as eleições que nós vivemos nos últimos anos, nós temos ainda este processo de descontentamento. E aí o descontentamento ele é expresso de duas formas. Ou eu voto em algo que é absolutamente o contrário do que está presente, ou então ele é expresso na ausência no processo de participação, que é a parte mais preocupante. Nós precisamos incentivar as pessoas a participarem mais. Mas não é só participar no dia do voto, é participar nos espaços de micropoder, no espaço de construção da vida da sua comunidade, do seu bairro, do seu condomínio, da sua congregação religiosa, ou seja, a participação na sociedade, a participação política, ela não se dá só na inscrição no processo político para ser candidato ou no voto, passa sim no envolvimento com os problemas da sociedade em que vivemos, e é isso que me parece que talvez o governo federal agora devesse investir cada vez mais. O Cortella, que sei que você o entrevistou, ele tem uma frase muito bacana que eu gosto muito, que ele diz assim, ele se afirma como um otimista, e eu também, porque o pessimista é um preguiçoso, né? O pessimista sempre pergunta o que os outros vão fazer sobre aquilo. Nós, otimistas, sempre nos perguntamos o que nós podemos fazer de melhor sobre aquilo. E eu, como um otimista, quero pensar o que eu posso trazer de melhor para a sociedade, como eu posso contribuir como um professor, como um jurista, como alguém que vive nesse país. Alguns brincam que tem um plano B. Eu não tenho um plano B. É aqui que nasci, é aqui que vivo e é aqui que vou viver. E, portanto, preciso que aqui seja um lugar bom para mim, para os meus filhos, para os meus netos e para toda a sociedade que vive comigo. Mancieri, a Constituição de 88 nunca esteve tão falada, principalmente pela imprensa, né? Como você acha que ela tem sido tratada nesses 31 anos de democracia no Brasil? Eu vou lhe ser franco que, discordando da maior parte dos meus amigos juristas, eu acho que ela tem sido muito bem tratada. Na pior das hipóteses, pelo grande protagonismo que nós conferimos ao direito constitucional brasileiro. E eu quero lhe dizer que o direito constitucional tomou um espaço que sequer nós, constitucionalistas, há 20 anos atrás, imaginávamos possível. Que era o direito constitucional está em todas as capas dos jornais, das revistas, das entrevistas que são concedidas na atualidade, em todos os telejornais. Esse processo de valorização do texto constitucional certamente passa por um descrédito da política, que transferiu ao Poder Judiciário e à Suprema Corte Brasileira grande parte do processo decisório legislativo que deveria ser de atribuição exclusiva do Congresso Nacional, mas que o Supremo Tribunal Federal tem tomado protagonismo nisso. E aí eu vou lhe dizer que talvez ao contrário do que possa parecer, a democracia brasileira só se fortaleceu nos últimos 31 anos. E a Constituição brasileira, apesar de todas as suas emendas, ela não é outra. Então, se a pergunta é para que eu afirme se nós estamos melhor ou piores do que há 31 anos atrás, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a Constituição, todos os seus sobressaltos só reafirmaram a sua validade, a sua força. E me parece que esse transitar de um governo como o governo de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e agora com a eleição de Jair Bolsonaro, é exatamente a afirmação de que a democracia brasileira é absolutamente sólida e permite transições com ideais absolutamente distintos, mantendo firme as instituições democráticas. Eu não vejo uma crise das instituições do nosso país. Eu vejo, quiçá, no máximo, uma crise de identidade ética de grande parte das instituições e de alguns atores, apenas alguns atores dessas instituições, mas me parece que vivemos em uma estabilidade, num Estado constitucional democrático forte e que cada dia encontra saídas para solucionar os conflitos da democracia. Uma democracia que está em constante construção, qual que é a importância de institutos, por exemplo, como o IAM Democracia, para o aprimoramento da democracia, em especial a democracia brasileira? Alan, quando nós começamos a construir essa conversa quase um ano atrás, eu quero lhe dizer que eu fiquei muito feliz, porque foi de ideias como essa do Instituto IAM, que por sua vez surgiu a Academia Brasileira de Direito Constitucional. E de lá para cá, poucos institutos em defesa da democracia surgiram, porque isso é mais do que algumas pessoas possam imaginar, é algo momentâneo. Isso tem que fazer parte da vida daquelas pessoas que acreditam nesses projetos.
o Instituto, como o Instituto IEM traz elementos e diálogos com grandes professores, isto é fundamental. Nós permitirmos que todos tenham acesso ao conhecimento é a única forma de fortalecermos de forma evidente a democracia. E o Instituto está de parabéns nessa lógica, porque cria um novo espaço, uma nova porta de comunicação nas redes sociais, de forma absolutamente livre, para que as pessoas possam se integrar. E, ao que me parece, pelo que entendi, que estudei do Instituto já, ele segue ideais como a Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ele não tem uma bandeira. A bandeira é todos aqueles que queiram contribuir com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Acreditam no Estado Democrático? Venham contribuir. Às vezes o pensamento um pouco mais à direita, às vezes o pensamento um pouco mais à esquerda, se isso ainda existe. Eu acredito que exista mais ou menos intervencionismo, ora com progressistas e conservadores no que toca aos costumes, não é mais possível identificarmos o A e o B, né? Há uma multifacetada gama de valores hoje para que pudéssemos assim definir. E com isto, acho que o Instituto garante um espaço e contribui decisivamente com o fortalecimento da democracia brasileira. Obrigado pela entrevista. Eu Foi que um agradeço prazer. essa oportunidade de participar desse grande projeto do IEM. Obrigado. Como a gente viu nesse bate-papo com o professor Pansieri, a liberdade é um dos pilares essenciais no modelo democrático da atualidade. E isso quer dizer liberdade de expressão, liberdades civis, de participação no processo eleitoral, liberdades econômicas. Outro ponto importante é a questão da tolerância. Não é possível que em uma democracia haja uma verdade universal que todo mundo deva seguir. Em uma nação continental como o Brasil, a pluralidade é inevitável. E também é uma riqueza que temos. Mas afinal, devemos tolerar os intolerantes? Que lição você tira sobre isso? Fato é que o diálogo é fundamental para pensar todas essas questões. E é isso que a gente procura fazer aqui. E você pode fazer também, exercitar o diálogo no seu dia a dia.